Sejam bem-vindos ao Comando Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nessa série de vídeos do Comando Operacional, onde tivemos um bate-papo com o nosso ex-comandante, General Coronel Paulo José, uma figura ilustre da corporação, foi muito enriquecedor para este comandante e espero que para vocês que estejam nos assistindo, seja de grande importância aprender sobre a história da nossa corporação. Aí vem 69. 69 aconteceu um fato que é um fato... Já era o Adacto, né, o comandante. E o Adacto, em 68, ele começou a entender da gente. Ele começou a entender da gente, né? Ele começou a ser bombeiro. E ele se afeiçoou muito com a gente, mas muito mesmo. E aí ele começava a perguntar, mas por que vocês estão nessa situação? Mas por que não sei o quê? Papapá. E aí a gente ia conversando com ele, e ele era muito chegado com o presidente Costa Silva, mas muito mesmo. E aí é que ele começou a entender a nossa cultura, que nós não tínhamos a cultura da repressão, que a nossa cultura era aquela cultura de fraternidade, não sei o quê, entendeu? Tudo aquilo ali. Aí ele começou a se sentir tocado por aquilo. E aí ele começou a perguntar como é que ele poderia nos ajudar para a gente sair daquela situação. Porque ele não estava no Forte Apache, ele estava lá naquele gabinete que eu falei de comandante, na NASA Sul. Mas nós todos estávamos ainda no Forte Apache, inclusive a administração. E a escola também, né? Não, a escola já estava na Asa Norte, porque foi logo depois que ele assumiu, nós fomos para lá. Ele assumiu em junho, e em junho mesmo a gente foi para lá. Mas estava assim. Bom, aí virou 69. 68, estava tranquilo. Eu vi ele chamar o prefeito e dar ordem para o prefeito. Vai, João, eu quero isso, assim, coisa de melhoria para nós. Inclusive, o quartel, o comando geral, aquele quartel nosso lá, foi ele que conseguiu. Foi o Adacto que conseguiu. Né? Deve ter sido inaugurado em 69. É aqui, ó. Só 1969. No dia 21 de abril de 1969, tivemos a inauguração de 2 postos, sendo o número 3 na cidade de satélite do Gama, isso. O número 2 na cidade de satélite de Sobradinho, que foram os dois ao mesmo tempo. A 2 de julho de 1960, data em que se comemora o aniversário da corporação, recebemos mais 3 novas instalações, sendo uma destinada ao quartel central. É isso aí. Onde passou a funcionar... A memória ainda está... Tá ótimo. Onde passou a funcionar a administração geral do Corpo de Bombeiros, situado na área... Isso. No setor de áreas isoladas norte. Essa área, eu tinha escolhido essa área há muito tempo. Lá naquela época eu te falei que eu tinha sido designado para escolher os terrenos, eu tinha escolhido essa área. Mas não tinha como a gente fazer quartel operacional lá. Outra destinada ao atendimento no núcleo Bandeirante. Não tinha nada, ali era mato puro mesmo. Aquela área toda ali era mato puro. Tinha só eu acho que nem ainda o Forte Apache lá dos militares ainda não tinha. Tinha um setor militar muito pequenininho lá, os quartéis pequenos lá. Aqui, então, em 69, eu vou falar uma coisa muito desagradável que aconteceu nesse dia aí, quando chegar no dia 2 de julho. Né? Em 69, o Adacto em 68 tinha conseguido com o Vadijô meios para construir o quartel do Comando Geral, que a gente chamava quartel do Comando Geral, né? Que depois virou Imperador Dom Pedro II, não sei o quê. Então, mas naquela época, não, era o quartel do Comando Geral. Né? Lá onde é o quartel central. Mas o que ele fez foi só aquele miolinho ali do começo. Aquele miolinho. Ficou só aí. Aí as diretorias foram para aquela parte antiga. A parte antiga, só aquele miolinho, não tinha banda de música, não tinha aquela coisa. Eu acho ótimo aquela parte. Não tinha nada, só aquela parte antiga ali, que era o gabinete do comandante. Apesar de ser muito antiga. O gabinete do comandante, do subcomandante, hoje é a ajudância, se não me engano, né? Então, e ali é que ele tirou a gente do Cerrado.
Ali é que a gente saiu realmente do Forte Apache, né? Porque aí que foi para lá. E foi em julho de 69. Né? Mas isso tudo começou no final de 68, no segundo semestre de 68, para conseguir liberação de verba, aquele negócio todo que tinha que ter, né? Como é que ia construir, sei lá. E a planta eu não sei quem fez, eu não sei quem foi que fez aquela planta, não participei de nada daquilo. Né? Assim como não participei desse aqui, não participei daquele também. Aí ele fez. E no dia 2 de julho, não, vamos antes, porque antes teve essa coisa que eu vou falar agora, que é um negócio assim, para quem acredita, né? Eu tirava serviço, eu estava lá na Asa Norte, né? Então eu tirava serviço no segundo GI, que era o Planalto, né? E a escala nossa era mais ou menos 1 por 6, uma coisa assim, porque tinha pouco oficial. 68 não tinha cadete, não tinha nada. Então a gente, como capitão, tirava serviço como tenente, né? Era serviço de tenente, serviço de tropa. E aí eu tinha um sargento no Corpo Bombeiro que chamava-se Natanael, e ele era gago, né? Então eu tinha o apelido de Teté. O pessoal só chamava ele de Teté. E ele era um daqueles loucos que fazia qualquer coisa, qualquer missão. Ele era daqueles bombeiros antigos mesmo, aqueles que não mediam a consequência, né? Era para ir e estava resolvido. E ele tinha uma peculiaridade ainda que me chamava muita atenção, né? Ele mergulhava naquelas fossas que tinha muito aqui em Brasília, cheia de fezes, cheia de imundície mesmo, para tirar menino, para tirar cachorro, para tirar cavalo, para tirar não sei o quê. E chegava, voltava. Você imagina como é que ele voltava, né? E ele achava que eu também era um bombeiro bom, né? Porque eu tinha conseguido fazer um bom nome lá no Rio de Janeiro, nos grandes incêndios dos quais eu participei. E ele gostava muito de discutir comigo. E eu discutia muito com ele, sempre em tom de brincadeira. Né? Não era muito escolha, era mais de gozação mesmo. Até, você não é, eu sou muito melhor do que você. O quê? Você é o capitão que eu faço isso. Aí eu brincava com ele e falava, Teté, só tem uma coisa. O que você faz de mergulhar lá, eu não faço não. Aí, nisso é a única coisa que você me ganha. Então, eu estou falando essa peculiaridade para explicar o porquê do fato. Entramos de serviço no segundo GI. Tinha parada, não sei se vocês já ouviram falar na parada, se faz parada, mas a parada naquela época era pesada. Armar tudo que tinha no socorro, subir escada, descer escada, saltar, pular. E no segundo GI já tinha escada mecânica, já tinha paraquedas, já tinha aquela bomba, a Ward La France, já tinha o alto rápido. Então tinha um socorro completo. Era o rápido, a Ward La France, um SP, que era esse que eu trouxe do Rio de Janeiro, que eu falei, né? o Ford, a escada mecânica, não tinha ABT. Era isso aí. Aí eu falei, aquele dia eu falei, hoje eu vou deitar e rolar em cima do Teté, né? Mandei armar tudo que você possa imaginar. Botei os caras para pular lá de cima do telhado, lá naquele quartel do segundo dia, no paraquedas. O paraquedas vocês sabem o que era, sabe? Eu pulei, eu cheguei a pular. Você chegou a pular? Lá da torre, eu estava no primeiro andar, pulava. Mas ele era pertinho, né? Do telhado. Só mandava pular de onde? Do telhado, lá de cima. Nossa. Não, mas era a cultura daquela época. Era o que tinha, né? Bombeiro raiz mesmo, daquele bombeiro do Rio de Janeiro. A gente trouxe toda essa cultura para o Brasil. Pá. Demorou. Quando acabou a parada, eu subi a escada para ir na direção da sala lá do oficial, né? Que era lá no cantinho do quartel, né? Perto daquela escadinha que descia aí. E o Teté veio atrás de mim. Que sou capitão, que não sei. Teté, tu não entende nada de bombeiro, tu ainda vem falar comigo de bombeiro? Poxa, a gente já fez. Não, porque. Quer ver como é que você não entende nada de bombeiro? Vem cá, senta aqui. Ali onde ficava o telefonista, né? Tinha o xadrez, tinha coisa do telefonista. Senta aí, vamos imaginar um incêndio aqui. Aí eu desenhei um prédio do Ministério. Se tiver um incêndio aqui,
Pá, pá, pá. Não, então se tiver um incêndio a gente vai fazer isso, tal, pá, pá, você faz aqui, você... Rapaz, 3 horas da tarde, bradou geral, era um incêndio violento no Ministério da Fazenda. Era quarto e quinto andar, se não me engano, quarto e quinto andar, ou terceiro e quarto andar, eram os andares mais altos. E nas duas pontas. Tinha muito fogo aqui e muito fogo aqui. E saindo aquelas labaredas já era fogo mesmo. Tudo que a gente planejou, tudo a gente fez. Porque eu tinha falado, se tiver um incêndio, toda a parte de salvamento eu vou descer com você. Eu confiava nele muito, né? Tudo de salvamento vai ser com você, não vou nem me preocupar. Então quando a gente chegou lá, porque imediatamente, ali era pertinho, né? Subiu o Planalto, já estava ali na ilha. Parei, a gente colocou a bomba, a Ward La France, tinha um hidrante na esquina, né? Botou ali, a escada mecânica já armou para ele, não armou para mim, armou para ele, e ele subiu pela escada mecânica, ele caiu dentro de uma creche com 40 meninos. 40 crianças, nós tiramos 40 crianças daquele incêndio, assim, ó. Aquilo ali teve gente saltando no paraquedas, porque depois não tinha mais jeito de sair, porque tinha muito fogo e muita fumaça. Então a gente atacou e aí veio o socorro, veio o reforço do primeiro GI. A outra bomba Ward La France e a outra escada mecânica. Aí armou a escada mecânica aqui, a outra já estava aqui, e a outra bomba Ward La France aqui. Então a gente atacou o fogo assim, ó, e pelo meio. Porque tinha 6 linhas, tinha 3 linhas da Ward La France e 3 linhas da outra bomba lá. Então a gente atacou o incêndio assim e assim. Foi um sucesso, foi um sucesso. Pai, aquilo teve uma repercussão em Brasília, porque a gente conseguiu dominar aquele incêndio e foi uma coisa espetacular. Foi um negócio maravilhoso. O Adacto, que nunca tinha visto um incêndio na vida, né, ficou maravilhado. Que ele foi lá, né? Ele foi com o bombeiro todo lá naquele dia, porque foi 3 horas da tarde, estava hora de expediente, foi todo mundo para lá. No dia seguinte ele me chamou lá, né? Eu dei entrevista nesse dia, né? Expliquei lá para o pessoal da televisão, que já tinha televisão. Aí ele me chamou. Oh, como é que foi aquele negócio lá? Aí eu expliquei para ele, porque eu vou fazer uma coletiva para a imprensa e eu já falei com o presidente, pô. Eu acho que é isso aí, a gente vai poder aproveitar. E ele era esperto, né? Isso aí, né? Bom, para encurtar, ele conseguiu, eu não sei exatamente, porque a cabeça também é muito detalhe. Quantos milhões? Mas foi muito milhão. Mas foi muito. Né, para construir esse quartel lá do quartel central e para equipamento, porque o equipamento que a gente tinha... Aqui, ó. Nesse ano também foi inaugurado lá o primeiro posto lá do grupamento de busca e salvamento. Também, ele conseguiu um monte de dinheiro, foi muito dinheiro. Nós tivemos a graça de decolar no serviço as novas viaturas adquiridas para o CBDF, oriundas da Alemanha. Eu fui lá buscar essa aqui. Que estão assim denominadas. 3 plataformas de iluminação, 9 viaturas. 33 viaturas. 3 plataformas de iluminação, 9 viaturas tipo Unimog. Isso. 3 escadas Magiros. Isso. 10 autobombas. 11. ABI 3 snorkels. 3 snorkels, 11 ABIs, que foi todas as viaturas que compõem até hoje a nossa frota de socorro, juntamente foram 33 viaturas. Nacional. Essas viaturas, bom, aí ele foi na televisão, e arrumou esse monte de dinheiro. Aí ele chamou o Almeida também está em todas. Eu e o Almeida, a gente vai participar dessa história aí o tempo todo, até ele morrer, né? Ele escreveu o livrinho. Ele chamou o Almeida era o diretor do material, e chamou o Natividade, porque o Natividade era quem entendia de bombeiro, da parte de manutenção, né? Para perguntar para eles, isso aqui o Almeida fala também aqui, para perguntar para eles qual era o tipo de viatura que eles queriam. Posso até ler, porque eu sei que ele botou isso no livrinho dele. Quer ver? E ele merece que a gente dê a ele, ó, embarcamos para a Alemanha, não, isso foi antes. Comandante, o ABI, papá, digital.
Durante esse relato, por várias vezes, falei da falta de material para extinguir incêndios. Isso é ele falando que vai se referir a esse assunto. Pois bem, essa é uma história que merece ser contada. Em um determinado dia do ano de 68, o comandante-geral chamou-me ao seu gabinete para uma conversa. Reclamou que nenhum dos oficiais havia questionado até então até essa data, a falta de material. Respondi-lhe que a delicadeza do assunto e a notória falta de verbas impedíamos de mencioná-lo. Este, por fim, me disse que o problema das verbas era com ele. A gente já tinha conversado bastante a respeito disso, né? E que eu deveria escolher o melhor para a corporação. Porque o Haddad me perguntou, eu falei, de novo, tinha falado do Almeida para a EFO, né? Eu falei, chama o Major Almeida, ele já não sei se ele era Major, eu acho que ele era Major ainda. Chama o Major Almeida e pede a ele para ver isso aí que ele resolve o senhor. Em cumprimento ao que me fora requerido, parti para a confecção da lista, relativamente descrente da afirmação do comandante. E a gente era descrente mesmo, porque era muito difícil, Tudo que a gente queria, no fim, era uma luta danada, né? Aí conseguir um pedacinho, não consegui. Então, para a gente conseguir equipar uma corporação inteira, com quartel e viatura e tudo, era muito difícil, né? Acerca da obtenção da verba. Após o aprontamento da lista, aproveitando a brecha, perguntei ao comandante se era para valer a relação ou se eu teria que me ater a preço. Disse o comandante que por mais simples que fosse o material do Corpo Bombeiro, que ele não entendia disso, né, seria caro. O comandante reiterou que eu não me preocupasse com valores e que escolhesse o melhor para a corporação. E ele sabia que ele ia conseguir com o Costa Silva. Passei a redigir o edital de licitação de caráter internacional, tomando cuidado, e para tal consultei a Nova Cap, o Tribunal de Contas da União, advogados tributaristas, para que esse não fosse dirigido para esta ou aquela empresa, para não fazer um edital dirigido, né? Porque senão depois ia complicar muito mais, porque aí entrava na justiça e... Com a aprovação do comandante-geral, o edital foi publicado. Convidei o meu subdiretor e compadre, o capitão, olha aqui, ele botou coronel, ele era capitão, né? O capitão Álvaro da Natividade, para trabalharmos juntos. Solicitei ao comandante permissão para ir a São Paulo. A gente tinha muita ligação com São Paulo nessa época, porque São Paulo eles tinham muita ligação com o exterior, embora o Corpo Bombeiro não fosse independente, mas eles trabalhavam muito com empresas lá, principalmente os oficiais, eram contratados para serviço pelos empresários, e os empresários bancavam a ida deles ao exterior, e eles traziam muito conhecimento para São Paulo. E nós aproveitávamos esse conhecimento deles aqui, a gente trazia o pessoal de São Paulo para dar instrução para nós. Porque uma coisa que eu não te falei, mas em 67 nós fizemos funcionar todos os cursos, da Escola de Formação de Cabo, da Escola de Formação de Sargento, aperfeiçoamento de sargento, por causa das promoções, para eles poderem ser promovidos. Senão eles iam ficar parados ali. Porque em 66 que saiu aquele quadro, em 67, quando o pessoal começou a ir embora, a voltar para o Rio de Janeiro, abriu vaga, mas eles tinham que ter o curso. Então a gente teve que fazer o curso funcionar. E nós trazíamos muito pessoal de fora, de Paraná, de São Paulo, até do Rio de Janeiro mesmo, que a gente já estava melhorando, porque aqueles muito antigos já estavam indo embora, então era o pessoal mais moderno que já estava se entendendo. E a gente fez o curso de cabo, de sargento e de aperfeiçoamento de praça funcionar, e já fez a preparação para a Escola de Formação de Oficiais, em 67, isso aí. Então aqui, a gente tinha muita ligação com São Paulo. Ele foi a São Paulo, o Almeida, né? E se tratando de material para ver o que São Paulo tinha a nos oferecer. Vejo que os nossos colegas paulistas estavam sempre mais atualizados no assunto, pois fazem constantes viagens aos Estados Unidos da América e à Europa, né? E a gente não. A primeira vez que eu fui para a Europa foi aqui, que eu vou falar depois. A viagem foi altamente proveitosa, pois em uma semana conseguimos detalhar a relação e também projetar o ABI que queríamos. Porque o ABI que eles estavam projetando, ele, na atividade, e o sargento, o patrulha e o terço, que morreu agora, recentemente, era especial para Brasília. Porque Brasília era tudo diferente do Rio de Janeiro e muito diferente de São Paulo, né? E em relação ao ABI que queríamos. Para isso, precisamos voltar a São Paulo para tirarmos algumas dúvidas que ficaram pendentes. Então, é bom. Aí conseguiu fazer lá. Ao chegarmos em São Paulo, fomos direto para a fábrica da Mercedes, porque a gente precisava também, esse ABI, ele precisava ter um chassi especial,
não era qualquer chassi que poderia ser a bomba ser acoplada e tal, porque a gente queria uma bomba de muita pressão, porque os hidrantes daqui de Brasília, a vazão era muito alta. Então arrebentava as mangueiras nossas tudo, pô. Botava lá que as mangueirinhas que a gente trouxe do Rio, daqui da GEB, pô, era botar e bum, com aquela pressão. Então a gente precisava ter realmente um material de muito boa qualidade, que nós não tínhamos, né? E foi assim. Então, entretanto, os dois tipos esbarravam na relação peso-potência. O ABI não tinha como a gente conseguir acertar chassi com o restante do equipamento. E por isso que demorou um pouquinho mais. Mas, enfim, para a gente encurtar, né? Em 5 de julho, não, aí eu não sei se foi assim não, mas ele diz que foi. Pode ser que tenha sido. Entretanto, os dois tipos. Nesse interregno, o comandante foi a Alemanha, o ADAC. Foi a Alemanha e foi visitar as fábricas de equipamento de bombeiro lá na Alemanha. E na volta, mandou-me escolher mais 8 companheiros. Não, mandou escolher mais 7, porque com ele foi 8. Pois iríamos àquele país para visitar fábricas e acompanhar as montagens dos nossos ABI. Escolhi. É possível que ele tenha escolhido mesmo, eu não tenho certeza não, mas se ele fala aqui que escolheu, é porque escolheu. Escolhi, então, aqui o Álvaro já bota ele major, né? Mas ele era capitão. O capitão Álvaro da Natividade, o capitão Paulo José, o capitão Valdemir e mais 4 soldados mecânicos. 3 soldados mecânicos e um subtenente que era o patrulha, que não era subtenente, era primeiro sargento, mas que era um cara bom de mecânico. Eles ainda estão por aí. O 1080, você conheceu o 1080 não? Você é novo no bombeiro? Não, de 93. Hein? O ingresso 93. 93? Ah, não, então você é novo. Para mim, né? Para ele você é. Aqui nós estamos em Para eles 1969. para eles dois você é velho. Para mim você é novo. Nós estamos em 69. Esse aqui. Então foi assim. E nós fomos 8 para lá. Passamos 30 dias na Alemanha. Dia 5 de julho de 69, embarcamos para a Alemanha e ficamos 30 dias. Viajando em um micro-ônibus que nos levou a conhecer toda a Alemanha. Rodamos a Alemanha toda. Porque as fábricas lá, elas não eram localizadas numa cidade só. Era uma aqui, outra ali, outra ali, outra ali. E nós visitamos todas as fábricas de material de bombeiro e mais as fábricas de chassi. Mercedes-Benz, Metz, não sei o quê, uma série. Bom, após acompanharmos todo o processo de montagem, nós ficamos lá 30 dias acompanhando todo a montagem, porque a gente precisava saber operar aqueles carros, a gente não ia saber. Então, quando a gente chegasse aqui, a gente, além de saber operar os carros, tinha que saber depois fazer a manutenção, porque senão ia ser tudo material importado. Né? Não tinha fabricação nacional para aqueles equipamentos que a gente estava escolhendo, porque era tudo, ninguém no Brasil ia ter aquilo ali, como não teve. Né? No início de 70, eu acho que foi, os carros começaram a chegar ao nosso país, até para fazerem 30, mas foram 33. 11 ABIs, 3 escadas mecânicas, 3 escadas mecânicas, 6 ASP, 6 APQ e 3 APM e 3 plataformas de iluminação. Então, a partir dali, cara, a gente ficou sendo o bombeiro mais equipado da América Latina. E ele falava isso na televisão em altos brados. Né? Daquele momento ali, nós equipamos todos os quartéis e ficamos com o melhor equipamento que você possa imaginar. Porque nós projetamos os equipamentos. Nós não, né? Quando eu falo nós, é o bombeiro. Equipe. Né? Mas foi a equipe lá Então chegou em 1970? 70 começou a chegar. Tanto que quando o Brasil foi campeão do mundo, em 74, em 1970, quem transportou a seleção foram esses carros. E eu estava lá também. No carro da frente, que foi a escada mecânica, estava o comandante, o coronel Weimar, o coronel Holanda. Não era nem mais o Adacto, não. O Adacto saiu no final de 69. O Adacto saiu em dezembro de 69. E em 70 já era o Holanda. Aí o Holanda e no segundo carro, que era o primeiro ABI, estava eu. Né? Estava eu na boleia. O senhor era capitão? Na boleia, eu era capitão. E o Natividade? E os caras... O Almeida. E o Almeida não foi. Não foi. Foi ele, eu e o filho dele, o Valdir.
que foram 3 carros que transportaram esse pessoal. Desfilaram com Brasília toda, gente pra caramba na rua, pô, um negócio doido. Então, assim é que nós ficamos equipados, né? Em 69. E aí teve a inauguração do quartel central no dia 2 de julho. E neste dia nós tivemos um problema muito desagradável. Ele encarregou o tenente Sabac para fazer, porque todo 2 de julho, foi tradição do Rio de Janeiro, tinha aquelas demonstrações profissionais. Né? Isso em 70? Isso em 70. Não, 69? Não, em 70. Em 70. 70. Tinha as demonstrações profissionais. E ele encarregou o Sabac, que o Sabac era bombeirão, era bombeiro bom mesmo, né? Encarregou dele preparar uma demonstração. Porque uma outra coisa que também é interessante a gente falar é que nós recebíamos muitas visitas, porque toda quarta-feira, naquele período brabo lá de 64 a 68, 69, antes até do quartel central, tinha um almoço, que era o Sabac que preparava, né? Que ele era da culinária mesmo, né? E que vinha autoridade mesmo, secretário de segurança, prefeito, depois até governador, depois de 70 também, quando a gente tinha rancho. E nessas vindas, né, a gente ganhava muita coisa, porque a gente sentava com eles, conversava, e eles viam a nossa realidade, né? A gente ganhava muita coisa. Né? O coronel, no tempo ainda do coronel Hermar, até da escada mecânica, ele subia na escada mecânica, dava pulo do paraquedas, era um show. Ele subia na escada e pulava do paraquedas? Pulava do paraquedas, cara. Armava a escada mecânica e pá! E ele pulava o Sabac mesmo? Não, o coronel Hermar. O Osmar? O comandante, pá! Pulava lá de dava cima. Uma pirueta lá de cima? Já dava pirueta. Eu estou falando, pô, aquele tempo era outra realidade. Ele era o comandante geral, pô. Já era um senhor, não era. Devia ter uns 50 e pau ou por aí ou mais, né? Naquela época. Fazia isso. Então a gente tinha muito isso aí. E isso ficou famoso, esse almoço em Brasília. Todo mundo piruava esse almoço, porque era um almoço bacana. E com a inauguração do primeiro GI ali, o almoço era no primeiro GI, né? Teve almoço no Forte Apache também. Inclusive, naquele lance das prisões, foi informado no almoço lá no Forte Apache ainda, pelo chefe de polícia, pelo Jurandir, que informou que eles iam ficar presos 30 dias. Já saíram dali presos, pô, né? Foi lá no Forte Apache ainda. Então, tinha essas questões. E aí o Adacto pediu o Sabac para fazer e sabia que nesse dia teriam autoridades lá no quartel central, principalmente porque era a inauguração do quartel central. E o Adacto era uma autoridade no Distrito Federal. Tanto que com o Vadijô, ele não ficou só comandando bombeiro, não, ele foi secretário de Serviço Público também, ele acumulou Secretaria de Serviço Público, comando como bombeiro. Então ele tinha muito prestígio na cidade. Esse Adacto, depois que ele saiu do comando, ele só usava a carteira do bombeiro, ele não usava mais a carteira do Exército. Ele se considerava bombeiro. E ficou uma relação assim tão íntima entre nós que toda vez que ele vinha no quartel, ele chorava. E quando ele morreu, quem deu toda a assistência para ele fomos nós. O Exército, nada. Tudo foi feito por nós. No falecimento dele. E ele tem um papel importantíssimo na nossa história, porque ele tirou a gente do Cerrado, ele equipou o Corpo Bombeiro, ele construiu os quartéis, ele arrumou muito dinheiro para nós, né? E ele vestiu a nossa camisa de verdade. Ele só saiu do comando porque o Costa e Silva teve um AVC, né? E foi impedido de continuar como presidente, e em seguida elegeram o Médici. E a gente teve sorte de novo, porque quem veio comandar o Corpo Bombeiro foi outro major, que também foi comissionado coronel, que foi o Major Holanda, Maurílio de Holanda. Ela era do Exército também? Do Exército, colado com o presidente Médici. Inclusive eram compadres. O Médici era padrinho de filho dele. Aí nós vamos começar outra etapa. Não vamos falar isso agora não,
porque nós terminamos aqui a fase do que eu chamo de superação. Tudo que aconteceu aqui foi superação, né? Agora nós vamos começar a fase da reorganização, a partir do Holanda, né? E aí tem muita coisa para falar. 1970, foi 60, final de 69 para 70. A gente vai começar, aí vem as nossas leis. Ah, não, tem que terminar uma coisa aqui do Adacto. O Adacto, de tudo que ele fez de bom, ele fez uma coisa que desagradou demais a gente. Em agosto de 69, saiu a Lei 728. Essa Lei 728, ela modificava a remuneração das Forças Armadas, o CVM, o Código de Vencimentos Militares. E no Código de Vencimentos Militares, nós estávamos lá, sempre estivemos, que era o artigo 46 do CVM, que dizia que até que lei própria tivesse, nós, a Polícia Militar e o Comando, pagos pelos cofres da União, esse era a dica importante, receberiam pelo CVM. Então, desde que eu entrei no Corpo Bombeiro, sempre a gente recebeu igualzinho a Forças Armadas, igualzinho, sem diferença nenhuma. O mesmo salário de um coronel era o do bombeiro da PM do Distrito Federal, e assim por diante, né? Na EFO, o primeiro ano recebia a remuneração de cabo, no segundo ano era de terceiro sargento, e no terceiro ano era de segundo sargento, né? Era assim. E aí, o pessoal da contabilidade nossa fez a folha de pagamento para pagar, que tinha um aumento nessa lei, e o comandante da PM, que era o coronel Gay, foi fazer uma consulta na Procuradoria para perguntar se nós éramos pagos pela União ou se nós éramos pagos pelo Distrito Federal, porque nós já estávamos na Prefeitura, nós já éramos da Prefeitura do Distrito Federal, a gente não era mais do Ministério. Eu tenho esse parecer aqui. A Procuradoria fez um parecer desastroso, né? É muito grande, não dá para falar agora nele não, porque é um parecer muito grande, mas se tiver curiosidade, depois eu mostro. E dizendo que a União só transferia o dinheiro para nós não, para a Prefeitura. Mas quem pagava era a Prefeitura. E que nós éramos funcionários da Prefeitura. Porque naquela época a gente não sabia se era militar ou se era civil. Não tinha definição. Embora no nosso regulamento dissesse que nós éramos uma corporação militar, que foi o regulamento de 1957. Dizia lá, o Corpo Bombeiro é uma corporação militar, mas nem o Exército, nem a Marinha, nem ninguém reconhecia a gente como militar. Só reconhecia a gente como militar quando fosse alguma coisa de ruim, né? E na Constituição nós não constávamos, nós só constávamos que quando mobilizado será força auxiliar, e nós éramos na Constituição de 48 em igualdade com a Polícia Militar. Então a gente não tinha identidade mesmo, uma hora a gente era uma coisa, outra hora a gente era outra coisa, variável, né? Então, o parecer veio e aí o coronel Adacto mandou suspender a folha. Não pode pagar, porque vocês não são federais. Aí a gente pau em cima de novo, outra briga. Mas nós somos, e nós conseguimos provar para ele, né, com muita argumentação, e com todas essas coisas que eu falei aqui, de origem federal, não sei o quê, a opção que a gente tinha optado para voltar para o Ministério da Justiça, né, provar para ele que nós éramos, e naquela época tinha muito pouca gente ainda que tinha entrado no Distrito Federal. Tinha entrado em 67, 68 e um pouquinho em 69. O grosso ainda era o pessoal que tinha vindo do Rio de Janeiro. E a gente mostrou para ele que foi. E aí eles fizeram outra consulta e aí a Procuradoria voltou atrás, dizendo que o pessoal que tinha optado era federal, mas o pessoal que tinha entrado aqui não era. Então tinha que o pessoal que veio do Rio de Janeiro podia receber pela 728. E o que tinha entrado aqui tinha que ficar recebendo pela lei antiga. Aí a gente, não. Nós já tínhamos tido dividido umas 2 ou 3 vezes. Aí ia ser dividido de novo. Aí a gente foi lá nele e falou, não, coronel, então é o seguinte, ou paga para todo mundo ou não paga para ninguém. Nós ficamos do jeito que está. Aí vamos parar por aqui, porque nós ficamos onde estava.
a lei que estava revogada, porque a lei antiga, que eu não me lembro o número dela agora, 3.200 e qualquer coisa, ela foi revogada e estava em vigor a 728. Aí eles fizeram toda uma coisa que nós vamos começar dela depois, na próxima. Esses cargos todos aqui praticamente foram ocupados pela GEB, exceto a cabeça, o coronel, o tenente-coronel, os majores e os capitães, porque eles só tinham tenente. Então os 36 primeiros tenentes que eles tinham vieram, e não veio nenhum primeiro-tenente, nenhum segundo-tenente. Ok. Eles só primeiro-tenente, primeiro-tenente e 36, que era o pessoal da GEB, entendeu? Então, ficou claro. Foram todos aproveitados pela Polícia Militar. O pessoal da GEB. O pessoal da GEB. Agora, eles tinham que requerer, o pessoal da GEB tinha que requerer.